Muito bem, nós vamos fazer o exemplo 2.6 de convecção natural que tem na apostila. Tá? Ó, lembrando que agora nós temos que, primeira coisa, calcular o número de Rayleigh, depois o número de Nusselt, tá? Que é a função do Rayleigh, depois a gente calcula o coeficiente de transferência de calor por convecção e finalmente a taxa de transferência de calor por convecção, ok? Então esse aqui é o esquema. Se vocês entenderem esse esquema, é tranquilo, tá? O que muda de convecção forçada para convecção natural, que antes era o número de Reynolds, agora é o número de Rayleigh, né? Depois aqui é tudo igual. Bom, um cilindro horizontal com diâmetro de 4 polegadas, 101,6 mm e com um comprimento de 12 pés, 3,658 metros, tá? A parede do cilindro está a uma temperatura de 142 graus Celsius e o ar está calmo a 32 graus Celsius longe do cilindro. Esta tubulação horizontal atravessa um galpão de fábrica, sendo que as paredes do galpão e o ar ambiente encontram-se em uma temperatura de 32 graus Celsius. Então, a superfície externa da tubulação possui uma emissividade de 0,8 conforme a figura ao lado. Aqui é conforme a figura a seguir. Tá? Então está aqui um cilindro. Tá? Esse cilindro possui uma emissividade, o ar está calmo, está parado. Tem uma temperatura de superfície, temperatura aqui da corrente livre e tem uma temperatura da vizinhança que são iguais da parede do galpão. Tá? E aí vai ter uma taxa de transferência de calor por convecção e uma taxa de transferência de calor por radiação. Tá? Alguns exercícios a gente não coloca a taxa de transferência de calor por radiação porque o objetivo principal às vezes é trabalhar a convecção, mas a radiação existe também. Considere que a taxa de transferência de calor por radiação é dada por epsilon, que é a emissividade, vezes a área superficial, vezes sigma, vezes Ts a quarta, menos a temperatura da vizinhança a quarta. Tá? Esse sigma é a constante de Stefan Boltzmann, tá? Que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta. Então, determine letra A, o número de Rayleigh, B, o número de Nusselt, utilizando a relação de Morgan, C, o coeficiente de transferência de calor por convecção em watt por metro quadrado, Kelvin, D, a taxa de transferência de calor por convecção, e a taxa de transferência de calor por radiação em watt, e F a perda de calor total em watt, ok? Determinar o número de Rayleigh, aqui na letra A. Então, nós vamos precisar calcular as propriedades, tá? Na temperatura de filme, que vai ser a temperatura da parede mais a temperatura da corrente livre dividido por 2, que dá 87 graus Celsius, que corresponde a 360 Kelvin, ok? Então, nós temos aqui as propriedades do ar, para 350 Kelvin e para 400 Kelvin, ok? Lembrando que esse Mi vezes 10 a sétima é igual a 208,2. Então, o Mi é igual a 208,2 vezes 10 a menos 7, tá? Então, cuidado com essas potências aqui. Quando elas vêm aqui para o número, vem com sinal negativo, o expoente. Tá? Interpolando, tá? Nós temos aí os valores da densidade, do calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, viscosidade cinemática, difusividade térmica e o número de Prandtl, ok? Então, cálculo do número Rayleigh, Então, é a gravidade vezes o beta, vezes a diferença de temperatura da parede e da corrente livre. Agora o cilindro, o comprimento característico é o diâmetro ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática e pela difusividade térmica, substituindo os valores, tá? Lembrando que o beta para o ar é a temperatura de filme elevada a menos 1, ok? E esse resultado vai dar 4,5236 vezes 10 a sexta. Cuidado que aqui agora nós estamos trabalhando com cilindro, não confundam com aquele 10 a nona que é para a placa vertical, tá bom? Bom, a correlação de Morgan, tá? Ela tem algumas faixas aí de Rayleigh, tá? Tem que entrar na tabela, não coloquei aqui, mas tem na apostila.
Tá? Para esse caso de um relay, o C vale 0,48 e o N vale 0,25. Essa correlação de Morgan, o número de Nusselt é igual a uma constante vezes o número de relay elevado a N. Tá? Substituindo os valores, o número de Nusselt vai dar 22,14. E aí, letra C, determine o coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá? O número de Nusselt é o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes o diâmetro dividido pela condutividade térmica. Tá? Substituindo os valores que a gente tem, né? Esse aqui encontrou no item anterior. Condutividade térmica é uma propriedade e 0,1016 é o diâmetro do tubo. Tá? Coeficiente de transferência de calor por convecção, tá? Convecção natural dá 6,703. Geralmente, quando é ar, né, convecção natural por ar, esse coeficiente de transferência de calor por convecção ele é baixo mesmo, em torno de 6, 7, 10, alguma coisa assim, tá? Nesse caso aí. Tá? Então, nesse caso, deu 6,703. Letra D. Tá? Determine a taxa de transferência de calor por convecção em watt. Tá? Taxa de transferência de calor vai ocorrer preferencialmente no sentido radial, tá? Do tubo. Então, o coeficiente vezes a área superficial, que é a área lateral do cilindro, vezes a diferença de temperatura, ok? Então, ó, o HC vezes π vezes D vezes L, essa aqui é a área lateral do cilindro, tá? Vezes TS, a mesma diferença de temperatura. Substituindo os valores, tá? A taxa de transferência por convecção deu 860,9 watts. Tá? Grave esse número aqui, tá? Mas acho que vai ter no slide depois, mais para frente, mas esse é o valor da convecção. Acho que tem mais para frente, se não me engano. A questão de comparar com o valor da radiação, né? Então, ó, letra E, determine a taxa de transferência de calor por radiação em watt. Tá? A temperatura tem que ser utilizada na radiação sempre em Kelvin, ok? Então, TS da superfície 142 graus Celsius, 415 Kelvin. E a temperatura, na verdade, que é da vizinhança, mas eles são iguais, tá? 32 graus Celsius, 305 Kelvin. Tá? É esse aqui que eu esqueci de mudar. A taxa de transferência de calor por radiação é dada por essa fórmula aqui, tá? Substituindo os valores, tá? Aqui embaixo, tá? Os valores aqui é a quarta. O valor da taxa de transferência de calor por radiação deu 1.112,6 watts. E aí, letra F, determina a perda de calor total. Né? A perda de calor total é a taxa de transferência de calor por convecção mais a taxa de transferência de calor por radiação, que dá 1.963,5 watts. Tá? Olha aqui que a radiação é maior que a convecção. Tá? Nesse caso aqui, não dá para desprezar a radiação. Tem casos que é possível, tá? Mas nesse caso não. A radiação representa 56,4%, ok? Bom, salvar.